Afonso Cruz é escritor, ilustrador, cineasta e músico português. Foi vencedor do Grande Prêmio de Conto Camilo Castelo Branco de 2010, com Enciclopédia da História Universal e, em 2012, do Prêmio da União Europeia de Literatura. Gene Nunes Guarani é doutora pelo Programa Interdisciplinar em Ciências Humanas, mestre em Psicologia Social e graduada em Psicologia. É ativista indígena guarani, membro da Comissão de Direitos Humanos, CDH, no Conselho Federal de Psicologia, CFP, da Articulação Brasileira de Indígenas Psicólogos, ABIPC, e co-assistente na Comissão Guarani Ivirupa. Tom Farias é escritor, jornalista, ensaísta, dramaturgo e roteirista. Dentre seus livros publicados, destacam-se Afrobiografias, dos escritores Cruz e Souza e Carolina Maria de Jesus. Seu livro mais recente é Toda a Fúria, romance lançado em 2023. Gostaria de reforçar com os autores sobre a importância da audiodescrição, que é um recurso que amplia a acessibilidade para pessoas com deficiência, principalmente deficiência visual. Eu sou Carlos, um homem negro, de cabelos curtos, uso óculos, uma camisa cor-de-rosa e uma jaqueta de cor bege. Palavra com você, Tom. Opa! Eu estou muito de costas para vocês aqui desse lado, não? Beleza, obrigado, viu? Bom, boa noite a todos e todas. Eu sou Tom Farias, um homem alto, cabelo preto, com os dreads, óculos de aros também pretos, um casaco amarronzado, a calça idem, e no centro aparece a minha camisa amarela, que eu gosto muito. Enfim, então... Afonso Cruz, tem microfone? Boa noite. Autodescrição, não é? Bom, eu sou uma daquelas situações em que quem não vê também não fica a perder nada, não é? Sou branco, careca, barbudo, tenho umas cicatrizes na cara, no nariz, na testa, cortesia chilena. Em 2019, uso uma camisa branca às riscas e jeans. Boa noite. Eu sou uma pessoa indígena, eu tenho os cabelos longos, lisos, castanhos escuros. Na minha cabeça tenho um adorno de penas vermelhas. Eu visto uma camisa marrom e uma calça branca. Pronto, feitas as nossas autodescrições. A gente tem, acho que o Fritz está se pautando muito, né, sobre essa questão do amor, né? Acho que toda mesa alguém vem falar sobre o amor, né? Masculinidades, enfim, homens feios, né? Também tem isso, né? Pessoas feias, né? E também a questão das reflexões, né? Como a gente tem refletido aqui sobre esse planeta, né? Sobre a existência dessa Terra, sobre a humanidade, que as pessoas perderam a humanidade, né? Todos nós nascemos humanos, né? Mas a humanidade é sempre uma conquista. Então, a gente está aqui diante de três pessoas completamente diferentes, né? Um de nacionalidade europeia, uma pessoa branca, portuguesa, um negro, brasileiro, carioca e uma indígena. Então, são três universos e que abrem muitos portais para essa nossa conversa, que eu acho que vai ser bastante interessante. Como isso aqui é um encontro, né, eu vou deixar bastante à vontade Geni e Cruz, para que eles também possam fazer perguntas. Não tem um mediador aqui, tá? Só vocês saberem. Tá? Podem perguntar, podem ficar à vontade para um perguntar ao outro. Nós temos mais ou menos umas 5 horas de debate aqui. Então, né? Então, nesse primeiro bloco, é 1 hora só de conversa. Tá? No primeiro bloco. Mas, diante dessa possibilidade, eu estive agora, vim alguns dias, estava em Portugal, passei 14 dias numa residência literária na cidade de Coimbra e fui falar na residência sobre Camões, os 500 anos de Camões,
né, nós também falamos sobre Camões, né? E essa questão da língua, como ficou muito patente nessa busca sobre Camões. A gente fica imaginando, né, um poeta no século XVI, né, ele morreu em 1580, escreveu talvez o livro que é a base hoje, né, da língua portuguesa. Ele é considerado o pai da língua portuguesa em Portugal. A data da morte dele, 10 de junho, é feriado em Portugal. E aí eu fico pensando na coisa da colonização, né? O Camões nasceu 24 anos depois do descobrimento do Brasil, né, em 1524. E como nos perpassam, principalmente a mim, no meu imaginário, né, tudo que veio desse processo de colonização, e aí, tendo essa oportunidade, eu vou ter que passar alguns pics para o Afonso Borges, para ter dado essa possibilidade de a gente poder conversar um pouco sobre isso, né? O quanto, né, essas viagens, né, essas circunnavegações de ideias, de sugestões que os temas nos trazem, podem também trazer florescimento de uma realidade e de uma clareza ou escureza de possibilidade de inserção. E aí uma coisa que muito que eu gosto bastante de ler e ver se fico muito risonho é a Carta de Caminha, né? Quando fala das vergonhas, né, das indígenas da época e em se plantando nessa terra brasileira tudo dá. E eu queria conversar com Afonso Cruz, da gente começar a pensar, né? Eu fico olhando os títulos dos teus livros, né? Se eu fosse Afonso Cruz escrevendo os títulos, acho que eu levaria muito tempo pensando nos títulos dos livros, porque tem umas né? Eu até anotei aqui, não está aqui o teu livro, mas nem todas as baleias voam. Eu fiquei pensando, qual é a baleia que voa, né? Se nem todas voam, algumas voam, né? E aí eu queria que você falasse um pouco dessas ideias, né? De como a dimensão da imaginação, o quanto a dimensão, eu falo da dimensão da imaginação porque a Carta de Caminha é uma dimensão né? Dessas imaginações, né? De como Caminha pensou naquilo, eu tenho que agradar o rei de qualquer maneira. Então, pronto, vamos colocar todas as riquezas aqui, porque quando chegar lá, meu pagamento, meu salário está garantido. Né? Então, eu queria que a gente falasse um pouco desse universo da língua. Né? A gente tem uma ideia aqui no Brasil, de 1500, nós tínhamos mais ou menos 2 a 3 milhões de indígenas no país, se falava, talvez, a Geni possa me corrigir, mas umas 1000 línguas por aqui, e a realidade hoje é completamente diferente, né? E o quanto, né, se transporta desse universo da colonização do Brasil, e quanto a tua literatura também reflete um pouco isso, né? Então, queria que você, ao brincar com os títulos dos teus livros, né, pudesse também falar um pouco dos teus romances, enfim, como você vê isso. Bom, não sei se reflete isso enquanto passado. Os títulos dos meus romances têm muito mais que ver com uma certa vadiagem ou deambulação pelo mundo e vou apanhando vou encontrando algumas histórias. Algumas são endógenas, algumas nascem em casa, ou nasceram comigo, ou estiveram, ou foram contadas por pessoas muito próximas, mas algumas não. Algumas tiveram que ver com determinadas situações que fui vivendo, algumas que são inverosímeis e que nem sequer dá para colocar em literatura. E a escolha dos títulos muitas vezes serve de iluminação para o texto. Ou seja, o título muitas vezes pode explicar alguma coisa do texto, ou pode servir para isso. Outras vezes é simplesmente uma espécie de premissa para o próprio livro, como, por exemplo, vamos comprar um poeta. Aqui o que existe o título é a própria premissa do livro. Portanto, é uma família
numa sociedade que só pensa no lucro, muito diferente da nossa, não é? E que há uma família que decide um dia comprar um poeta, porque os poetas e os artistas, de uma maneira geral, são vendidos em lojas como se fossem, como nós chamamos em Portugal, animais de estimação. Mas, por exemplo, Nem Todas as Baleias Voam, que foi um título que custou muito, não me custou muito, mas eu cometi o erro, eu quando envio os meus textos, eles já vão com um título, já têm um título. Mas com este livro em particular, apesar de eu imaginar o título como este, ou sempre pensei no título assim, eu enviei sempre os documentos originais com um nome, que era Gold, que é o nome de um pianista que é a personagem principal deste livro. E de repente, quando chegou ao final da edição, do processo de edição, eu disse qual era o título e a minha editora não gostou nada e de repente eu comecei a inventar novos títulos e ela deu a ler às outras pessoas todas na editora, aquilo foi uma confusão e eu às tantas já muito cansado disse, não senhor, vamos voltar ao primeiro título e acabou. E ficou Nem Todas as Baleias Voam e também posso explicar porque é que se chama Nem Todas as Baleias Voam. A determinada altura estava a viajar na Sérvia, onde é hoje a Sérvia, em Belgrado, e curiosamente eu ontem falei de um livro um pouco estranho no seu formato, que é a Enciclopédia da História Universal, e num dos verbetes da História Universal havia um circo dentro de um prédio. E as pessoas acham isto muito inverosímil, e de facto poderia ser, mas quando cheguei a Belgrado, nesse ano, já lá tinha estado antes, mas quando cheguei a Belgrado apercebi-me que o edifício que servia à comunicação social no tempo da ditadura tinha um circo lá no próprio prédio. Era um prédio gigante, tamanho de um quarteirão. E no último andar havia um bar de jazz. E nesse bar contaram-me uma história muito curiosa, que houve um programa da CIA, e foi a primeira vez que eu ouvi falar disto, porque a Jugoslávia era não alinhada. Houve um programa da CIA, portanto havia ali muitos espiões, havia festivais de jazz, muita coisa. E o programa da CIA consistia no seguinte, eles tinham outros ainda mais incríveis, mas este era tentar... A ideia inicial foi levar cantores negros para o outro lado da cortina de ferro. Portanto, para os países do leste da Europa e para a Rússia. Um dos primeiros foi o Louis Armstrong. Mas levaram mais uma série de músicos. E porquê? Porque os russos e os povos eslavos estavam habituados a ouvir música sentados, músicas de orquestras, música erudita. E eles queriam que conhecessem um outro tipo de música, que pudesse ser dançada, que fosse do povo, que fosse popular. E então queriam mostrar uns Estados Unidos que não existia, na verdade, mas queriam dizer à Europa Oriental e à União Soviética que não eram nem racistas e que estavam muito na vanguarda da arte e do espetáculo. E claro, eles próprios da CIA abominavam aquilo, abominavam a arte concreta, o expressionismo abstrato, etc. Abominavam aquilo tudo, abominavam o jazz, mas era uma maneira de passar uma mensagem e cativar a população mais jovem para a causa americana, para o capitalismo. E, portanto, este foi um dos programas deles, que é muito curioso porque tentaram conquistar o mundo através da arte. Um dos programas, a ideia era fazê-lo através da arte, o que também mostra o poder que a arte tem, mesmo quando não gostamos dela. Mesmo quando desprezamos a cultura, desprezamos a arte, mesmo assim acreditamos nela. Nem Todas as Baleias Voam, porque há uma personagem da CIA que quer convencer um pianista a passar mensagens, a fazer ali um trabalho de espionagem através do piano. E ele recusa-se. E esse agente da CIA diz, nós, se quisermos, nós fazemos as baleias voar. Nós podemos fazer tudo. E ele disse não. Mesmo assim disse que não.
E então, daí o nome do livro. Nem todas as baleias voam, nem toda a gente diz que sim à CIA, por exemplo. Que é muito emblemático, né? Porque às vezes quando eu estou escrevendo, eu parto de um título. Não pode ir. Não babujando a minha água, pode beber. Às vezes eu passo também a ideia de um título, né? Como eles nos prendem e nos fascinam, né? E o que eu tenho dito muito é que os títulos estão muito bonitos, né? Estão muito, muito fortes os títulos dos livros, sobretudo os livros contemporâneos, digamos assim, né? Não só de autores portugueses, mas de autores brasileiros também. Você vai já o título te prende, né? Os livros estão muito bem. Houve uma época que os livros eram muito bem trabalhados no Brasil. Portinari, de Cavalcante, os grandes pintores eram os ilustradores dos livros, né? Hoje, a inteligência artificial fala assim: faça uma capa aí para o Afonso Cruz, por favor. E pá, aparece a capa, né? Mas eu estava abordando essa questão, né, dos afetos, né, da língua, da decolonialidade, que a gente tem pautado muito, né? E o Renato Nogueira, que é o nosso filósofo, passou por aqui, falando também sobre essa questão do amor. E eu queria que a Geni pudesse também falar um pouco da gente sobre essa questão, né? Eu comecei falando da Carta de Caminhas, né? O quanto o Caminhas tinha tanta coisa para ver no Brasil, mas foi ver as vergonhas das índias, das indígenas. Então, o quanto essa questão do afeto também na população indígena, Geni, ainda não é visto, ou seja, ainda não é encarado, não é visibilizado, não é conhecido, né? E o quanto ela é forte desde sempre, né? Quem é que não tem na família alguém que descendeu de uma pessoa indígena, né? Como descendeu de uma pessoa também africana? Então, eu queria que você falasse um pouco, abordasse um pouco essa questão. Obrigado. Agradeço. Yanebutândio, boa noite novamente. Estou muito contente de estar aqui. Queria agradecer pelo convite, pelo espaço. Ouvindo vocês assim, né, eu fiquei pensando um pouco nessa caminhada, né, que eu tenho feito no ativismo indígena, também na academia, e as coisas vão se encontrando, né? E para me apresentar um pouquinho para quem não me conhece, né? A minha família, né, como muitas outras famílias indígenas e negras, enfim, desse território, sofreu a catequização, a evangelização compulsória, e eu fui selecionada, digamos assim, para ser uma missionária junto ao meu povo. E eu sempre digo com muito orgulho que eu acho que deu errado, mas é parte dessa minha caminhada pensar nesses discursos que são também práticas, né, de dominação, e fazer algo que é um desamar da Arapuca. Todo mundo sabe o que é Arapuca? Né? Então, eu tive de ler a Bíblia algumas vezes, né? E, feliz ou infelizmente, foi voltando para esse discurso que eu fui conseguindo perceber também a força do nosso povo como contra-colonização, né? Como dizia Mestre Bispo. E um dos documentos que eu estudo nas minhas pesquisas são as cartas jesuíticas, justamente, né? E nessas cartas eu vou percebendo, né, que há uma continuidade de monoculturas, que eu tenho chamado de um sistema de monoculturas, entre a imposição de uma única língua, de uma única forma de amar, de um único jeito de estar no mundo. E esse sistema de monocultura é o que inaugura o Brasil, né? O Brasil é justamente o resultado, né, foi feito para ser assim, daquilo que até hoje a gente vê, né, que a língua oficial do Brasil é a língua portuguesa, a religião oficial do Brasil é o cristianismo. Então, é essa afirmação de monoculturas que se dá contra
a diversidade dos nossos povos, né? Então, nesse sentido, a gente diz, né, que o Brasil não foi descoberto, mas inventado, no sentido de que essa existência, né, de monoculturas só se instaura a partir da invasão, né? E aí, dentro da academia, algo que eu tenho percebido, né, e também no meu trabalho literário, é desvelar o que eu chamo de caravela epistêmica, que é mais ou menos o movimento de se descobrir o que já existia. Então, a gente vai ver, e eu falo também como psicóloga nesse sentido, que há uma espécie de revitimização em que a nossa própria maneira de nomear ela é barrada pela forma impositiva, né, de se narrar o mundo. E aí, pensando nessa questão do amor, né, o amor hegemônico cristão, ele é um amor muito associado à obediência, ou seja, se você me ama, você não me faz sofrer. Se você não me faz sofrer, você faz tudo o que eu quero para que não haja nenhum desconforto, né? Então, na minha pesquisa, o que eu fui percebendo, né, é que o adultério é, num primeiro momento, associado a um adultério espiritual, ou seja, aquele povo que adorava mais de um Deus era um povo adúltero. Então, é a partir do racismo religioso que se fundamenta essa ideia de um amor de fidelidade. Você é fiel a Deus, Deus é fiel, né? Os carros, não sei se aqui também tem, né, os adesivos. Você é fiel a Deus e Ele te exige uma fidelidade que, se você não cumprir, você é punido. Então, o que fica desse discurso é que, como você sabe que você é amado, se você não for amado em concomitância ao mesmo tempo? É essa ideia de fidelidade que fica, né? E, dentro do meu trabalho, algo que eu trago como um convite, assim, é que talvez a colonização se estruture muito mais em torno do bem, do amor, da salvação, da família, do que daquilo que é explicitamente posto como mal. Então, um convite que eu faço, tanto a partir do meu trabalho mais científico, de escrita de artigos, quanto de poesia, de crônica, é que a gente abra essas palavras e desconfie um pouco daquilo que nos chega como amor, como bem, como salvação, como caridade, como família, como respeito, né? E aí eu queria compartilhar com vocês um poema que eu escrevi um tempinho atrás e que fala um pouquinho sobre essas questões do amor, né? Eu até queria sinalizar, né, que a gente está no mês que dizem que é o mês, né, do orgulho, da diversidade. Eu sou uma pessoa que também integra, né, essa população. Eu tenho uma certa ressalva com as terminologias que nos chegam, né, no nosso território, mas eu queria compartilhar também uma vivência pessoal com isso, de que, quando eu fui saindo da igreja, um dos grandes medos que eu tinha nessa saída do armário era de perder o amor da família. É algo que muitas pessoas LGBT+ sentem nesse momento, né? E aí, quando eu fui falar com a minha mãe, e eu sempre guardo com muito carinho isso, né? Ela disse, né? Eu não quero ir para um céu onde você não possa entrar. E eu gosto muito de trazer essa perspectiva de que, nessa saída, né, da igreja, alguns diziam assim: olha, Jesus, na verdade, era uma mulher indígena, quase como que uma reserva de mercado para que eu pudesse me identificar e não sair desse caminho que dizem que é o caminho reto, né? E aí diziam o seguinte: mas Jesus te perdoa, Ele te aceita. E aí, ouvindo as lideranças, né, do nosso povo, o que eu fui percebendo que a nossa liberdade estava muito mais em questionar essa ideia de pecado e de perdão e dizer o seguinte: eu não quero ser perdoada de um pecado que eu não acredito, nem salva de algo que não faz sentido no nosso povo, né? Obrigada. E aí, esse poema é em homenagem à minha mãe também. Minhas paixões não são de Cristo. Não as quero nem pintadas de ouro, muito menos pintadas de ouro. Minhas paixões são pintadas em grafismos. Dizem que querem nos salvar e eu pergunto de quê? Dizem que querem nos perdoar e eu repito: não estamos perdidos.
Dizem que eu não irei ao céu, mas eu repito, o céu também é a terra, também faz parte dela, ele chove aqui pertinho em nós. Quando as gotas do orvalho hidratam as folhas, há nelas um pouco de céu. Quando as flores e frutas crescem, há nelas um pouco de chuva. Em toda chuva tem um pouco de rio, em todo rio tem um pouco de céu. Céu não é o oposto da terra, ele não é paraíso, nem a terra é o inferno. E é por isso que eu digo, eu não quero ir para o céu, porque nós já somos o céu. Obrigada. A queda do céu, né? A queda do céu. E o Calaf Palanga, né, que é um escritor angolano e mora lá em Tavira, em Portugal, você deve conhecê-lo. E ele tem pautado muito que a língua portuguesa não é mais uma língua europeia, né? Ou seja, ele fala da língua portuguesa, né? Não mais de uma língua naturalizada branca, enfim, né? São 10 territórios, né, que falam língua portuguesa no mundo. E eu fico pensando, né? Quando a gente vai para Portugal, né, a gente ainda tem o problema da língua, né? Ou seja, nós brasileiros não falamos bem o português. Isso se dá ao contrário também com relação a você? Você tem esses bloqueios com relação ao Brasil? Você concorda com Epalanga de que a língua portuguesa europeia está em extinção? Bom, é só provocação, tá, gente? Não, quer dizer, a língua portuguesa tem muitas variantes. Mesmo em Portugal tem muitas variantes. Tem também uma variante dominante, que é o sotaque de Lisboa, que curiosamente também acontece algo muito particular e que também podemos observar noutro tipo de contextos um pouco diferentes, que é os lisboetas acham que não têm sotaque. Portanto, obviamente que eles têm sotaque, mas como acham que é a norma, obviamente não, os outros é que têm o sotaque. Mas, enfim, existem muitas formas de falar português. Em Portugal há ainda uma outra língua que é o mirandês, que é uma língua um pouco mais antiga, vem do leonês, asturiano, e, na verdade, era a língua que o primeiro rei de Portugal falava, basicamente. Bom, mas isto para dizer que, enfim, de facto existem muitas formas de se falar português. O português também entrou no meio de outras línguas. E eu até acho que o português de Portugal é de longe o mais difícil de ser compreendido. Isto está muito longe de ser a norma. É o mais complexo, porque nós acabamos por ter dois sons de vogais que não existem noutras formas de português. Aliás, existem em Moçambique, em Angola, em Cabo Verde, mas, por exemplo, aqui no Brasil não. E essas formas de vogais não se ouvem quando eu as digo, porque se as pessoas não a pronunciam, também não as ouvem. E eu, quando digo, por exemplo, o som A, parece um A, mas não é um A, é A. E da mesma maneira, quando eu digo não é nem E, nem E, mas sim E. E muita gente pensa que, por exemplo, e neste caso, imaginemos o verbo pedir, para nós, pedir. Parece que não tem o E. É como se fosse um P, um D, um I e um R, pedir. Mas nós não dizemos assim. Se alguém disser sem o E, não está a falar português de Portugal. Nós ouvimos o E. Então, e nós dizemos pedir. No entanto, esse verbo, em português do Brasil, está mais próximo do espanhol. Os espanhóis também abrem a consoante. E nós, neste caso, fechamos. E por isso somos incompreensíveis. E, portanto, cada vez, enfim, orgulhosamente soja. Cada vez menos orgulhosamente e cada vez mais em extinção. Porque também acontece que somos um país muito pequeno na cauda da Europa. Aliás, nós nunca, os portugueses e os espanhóis,
quando estão a viajar, e, por exemplo, quando eu viajo para a França, eu digo, eu vou viajar para a Europa. Mas os espanhóis dizem o mesmo. Só a partir dos Pirineus é que começa a Europa. E nós somos aquele povo meio esquisito que vive lá naquela ponta e que ainda por cima são só 10 milhões. E isto, por incrível que pareça, cria um problema grave para toda a língua portuguesa. Que, e voltando à questão da colonização, é uma língua colonizadora. Porque é uma língua que domina uma série de outras e que faz com que elas desapareçam porque as novas gerações querem aprender a língua oficial daquele país e esquecem todas as outras. Isso poderá acontecer, por exemplo, na Guiné-Bissau, onde se falam 20 e tal línguas, português é a língua oficial. Claro que chega ali, se a língua for forte, as pessoas querem falar aquela língua porque lhes dá mais possibilidades económicas. E então esquecem as suas línguas originais. E até digo mais, e isto é um problema gravíssimo, gravíssimo. Porque nós, quando pensamos em quantas línguas existem no mundo, e existem mais ou menos 200 países, cerca de 200 países. Se pensarmos nisso, poderíamos, a resposta mais imediata seria: existem 200 línguas, uma para cada país. Mas não é verdade, porque o francês é falado em muitos países, o espanhol é falado em 20 e tal países, o árabe é falado em 20 e tal países. Portanto, até poderíamos chegar à conclusão que existem muito menos línguas do que países. Mas depois, claro, na Etiópia falam-se 20 e tal línguas, na Guiné-Bissau também. Compensa, se calhar. Então são, se calhar, 200, 300, vamos exagerar um bocadinho, são 600. São 7.500. 7.500. E a cada 15 dias desaparece uma. Já não está a ser ensinada, há pelo menos uma que não estando a ser ensinada, vai desaparecer. Se nós nos encontrarmos daqui a 15 dias, há mais um universo linguístico que desapareceu entretanto. E muitas vezes, porque são universos linguísticos que não têm escrita, desaparece todo o seu universo cultural com o último falante de uma determinada língua. E isso sim é uma catástrofe, porque perdemos uma coisa que não recuperamos ou muito dificilmente recuperamos. Mas dizia eu, o problema de Portugal ser uma língua fraca, o português europeu, é porque se vocês perguntarem a um escritor qualquer, vamos imaginar, um escritor americano, que é para ser desse eixo anglo-saxónico que domina a literatura e tudo mais. Se perguntarmos a um deles se prefere estar traduzido em português, onde há um universo de 260 milhões de falantes, ou em italiano, que são 40 ou 60 milhões, o que é que ele escolhe? Ele escolhe o italiano. Porque Itália tem uma cultura muito mais forte e economicamente é muito mais forte do que é Portugal. E quando eles pensam nisto, não interessa muito. Da mesma maneira que em língua portuguesa só existe um prémio Nobel de literatura, que por acaso é português. E digo isto exatamente medindo bem as palavras. É mesmo por acaso. Porque o Brasil merecia ter tido não sei quantos. Até pela própria proporção e pela própria dimensão. E o que acontece é que, agora reparem na desproporção, na assimetria que existem entre línguas. O sueco, que são menos de 10 milhões de falantes, tem 8 prémios Nobel. 8. Se falarmos do universo linguístico português, 260 milhões há um. E, portanto, isto significa o quê? Que a língua portuguesa na Europa é fraquíssima e que depois conta especialmente com a força do Brasil. E é só o Brasil, neste momento, que tem essa força. Porque se nós formos a muitos países de língua oficial portuguesa, raramente ouvimos falar português, só às vezes em pessoas que levaram o ensino até determinada altura. Por exemplo, na Guiné, voltando ao exemplo da Guiné-Bissau, as pessoas falam a sua língua materna, aprendem a língua materna, depois vão para a escola, têm contato com outras crianças, começam a falar uma língua que é comum, que é o crioulo fogo, que é um crioulo de Cabo Verde, e, se continuarem os estudos, mais tarde aprendem português. Quantas pessoas falam português na Guiné-Bissau? Muito poucas. Realmente muito poucas. Nós contabilizamos-las, mas são muito poucas. Eu acho que também em Portugal tem muito poucas pessoas falando português de Portugal, né? A gente encontra tanto brasileiro na rua, pega um aplicativo, vai num restaurante, é baiano, é mineiro, é paulistano, enfim.
Neste momento já é tudo, porque a mobilidade é muito maior, há muito mais imigração de... Não só, claro que a imigração brasileira é que tem mais expressão em Portugal e neste momento aproxima-se, creio, dos 10%, quase 7%, eu creio. Acho que já são 150 mil imigrantes brasileiros, o que é ótimo. Mas, porque Portugal, de facto, é um país envelhecido que precisa de imigração. Não, em Portugal tem 600... E a Europa toda já. 600 mil brasileiros em Portugal hoje. Mas eu acho que o preconceito linguístico, nós estamos falando de preconceito linguístico, né? Ele existe em toda parte, né? E aí você vê um país que é menor do que a cidade de São Paulo, em termos populacionais, né? São Paulo está quase na faixa de 13 milhões de habitantes, né? Portugueses mesmo deve ser 8 milhões e poucos, 9 milhões, né? Chega a 10 milhões e pouco a população de Portugal. Mas a gente está falando que ainda há em Portugal uma ideia de potência. Não há fake news mais eficiente do que a portuguesa, né? No mundo inteiro. Mas é isso que eu estou basicamente falando. E essa coisa, né, das relações, né, de como isso cria pontes em si, né Geni? Dessas pontes, né? E como a ideia da Geni repensar a sua comunidade, repensar os seus povos, repensar a partir, né, do que o Brasil foi e do que o Brasil é. Essa descolonização, né, que você tem feito, né, Geni, principalmente com Descolonizando Afetos, né? E aí você falou um negócio no seu livro que é bem interessante, que eu queria que você comentasse, né, que é a relação indígena em si, né, que é a questão da monogamia e não monogamia, né, o quanto a colonização, digamos, né, o cristianismo e tudo mais impôs algumas ideias de relacionamentos e o quanto se espantam quando percebem um relacionamento nesse campo. E aí eu queria que você, por favor, fizesse um comentário sobre isso. Eu fiquei lembrando, enquanto ouvia vocês, de uma fala do parente Casé Tupinambá e outros parentes também que comentam, né, de que houve aqui nesse território uma espécie de antropofagia dessa língua portuguesa, né, que agora já é outra coisa, né? Então, embora no título oficial, né, seja de que o Brasil fala a língua portuguesa, a gente sabe que aqui há muito mais línguas, eu nem estou falando só das línguas indígenas, mas também dos sotaques, da corporalidade, da musicalidade, né, que os povos afro-indígenas trouxeram. Então, acho que pensar também o que foi feito, né, disso que a gente tem chamado de um ecossistema de línguas, né? Então, cada vez que uma língua não temos usado uma língua desaparece, mas uma língua adormece, né? Todo mundo é apagado nisso também, né? Então acho que esse é um debate bem importante, assim. Eu lembro que quando eu era criança, várias palavras em Guarani que minha mãe me ensinava, eu falava com os meus amiguinhos e me dava muita surpresa eles não entenderem, como assim, né? Não sabe isso, né? Mas acho que tem essa presença, inclusive nas estações de metrô, nos bairros, nas cidades, de termos em línguas indígenas que muitas vezes passa batido, assim, né, disso tudo. E aí, pensando nessa questão da minha pesquisa, né, eu volto ao termo, né? No geral, quando a gente ouve a palavra monogamia, vem muito o imaginário da quantidade, esse debate de monogamia e não monogamia. Num sentido mais literal, mono é gamia casamento. Então, num primeiro sentido, e eu pesquiso muito isso a partir dos embates em relação ao direito ao divórcio, que havia um político que foi um grande nome contra o divórcio, Arruda Câmara, que ele dizia o seguinte: se o divórcio for aprovado no Brasil, a monogamia estará destruída, né? A família brasileira estará no fim. Então, eu fui pesquisando mais para entender por que o divórcio trazia esse impacto tão grande na ideia de monogamia. E aí, nessas cartas jesuíticas, o que eu percebo é que, para os missionários,
não era simplesmente uma união entre duas pessoas, uma união afetivo-sexual que contava como monogamia, mas o jeito como isso acontecia. Então, tem no Vaticano até hoje, né, um tema que é indissolubilidade do vínculo ou perpetuidade do matrimônio. Essa é a monogamia verdadeira, né? Então, por isso que, por meio do divórcio, seria o fim da monogamia. Então, mesmo aquelas relações indígenas em que não havia uma quantidade múltipla de parceiros sexuais, não eram definidas como monogâmicas porque não obedeciam a esse tempo, né, a esse marco temporal que segue até hoje, né? Então, tem até um trecho do Padre Anchieta que ele diz, muito indignado, assim, ele fala: esses Guarani vivem juntos quanto tempo querem, né? E era justamente essa ideia de um tempo que não é associado à eternidade que cria essa dissidência de outras formas de se relacionar, né? E aí, voltando para essa questão de língua, né? Na gramática do Guarani, a gente não tem pronomes possessivos. E eu acho isso muito importante para esse debate, porque o que a gente vai ter são termos que fazem referência à companhia, né? Então, esse Adonis está em minha companhia, ele não é meu, né? Por outro lado, é muito difícil se comunicar na língua portuguesa sem fazer uso dos pronomes possessivos. Então, a gente percebe que o jeito de falar também é o conteúdo, né? Há toda uma estrutura, né, que eu até brinco que a gramática normativa vai além das regras gramaticais, de fato, e vai para uma normativa política mesmo, né? E, dentro desse processo do tempo, vocês devem ter ouvido falar, né, do julgamento do marco temporal, que foi barrado no STF, mas que segue em outras instâncias. E, na minha pesquisa, eu percebi um rastro desse julgamento, que foi a invenção do pecado do nomadismo. Tem até uma frase do padre Anchieta que ele diz: é impossível catequizar um povo em movimento. Eu acho muito forte, acho que ele tinha razão, porque o povo guarani é um povo em movimento, vários outros povos também são, e estar em movimento diz respeito a tempo e espaço nesse sentido, né? Então, algo que eu tento trazer no meu trabalho é de que, no contemporâneo, a maioria das pessoas adultas que se dizem monogâmicas já tiveram mais de um vínculo afetivo sexual. Mas elas seguem se afirmando monogâmicas não mais por uma questão de quantidade, porque já o mono já não estaria, né? O raiz, eu digo, né, de monogamia é um pela vida toda, né? Então, as pessoas já não seriam monogâmicas. Mas o que permanece, então, dessa ideia? O tempo. Pode até ter vários no mesmo ano, desde que não seja ao mesmo tempo. Então, segue um nó em torno da concomitância desses vínculos, da possibilidade de que algo coexista ao mesmo tempo, né? E aí, pensando nessas especificidades, cada povo tem a sua forma de organização, né? Então, algo que eu sempre sinalizo, de que, quando eu comento que a monogamia, como nós a conhecemos, veio como um produto da catequização, isso não significa que havia uma não monogamia como um modelo homogêneo para todos os povos. Cada povo tem sua forma, né, de se organizar. Então, esse termo eu utilizo muito mais como um termo de dizer há algo que vai além disso, do que dizer que há um modelo, então, a ser seguido, né, que eu acho que cai no mesmo ponto, né? E aí eu queria trazer um exemplo, para finalizar, de um dos questionários que os missionários faziam, que eles tentavam descobrir, e eu trago um pouquinho disso no livro, qual seria a pessoa oficial, entre aspas, né? E aí eles perceberam, né, que o termo companheira, né, kiremireko, temireko, dependendo de quem fala, era um termo associado a esse lugar, né, da pessoa companheira. E aí eles procuram, então, quem seria essa pessoa? E aí eles ficam muito frustrados quando percebem que Kiremireko também era a chuva, era o vento, era a árvore. Então, é uma relação de pensar a companhia, o afeto e a presença para muito além do terraplanismo. Não, pegando o rabo da tua reflexão, né? Vieira, Nóbrega, como essas pessoas se espantaram demais, né, com o que viram, né? De não saberem lidar
não saber impor de cima, né, para baixo as suas relações, e a questão das relações, o que eles deixaram de registro, né, tanto o padre Antônio Vieira como o Manuel da Nóbrega e, enfim, outros daquele período registrado desses espantos, né? Ou seja, isso aqui não causa a forma de um se relacionar com o outro não causa violência. Por que não tem ciúme? Por que não, sabe, não, essa coisa da posse, né? Nós temos muita posse, tudo é nosso, né? Esse é meu telefone, essa é minha mesa, essa é minha cadeira, enfim, tem um pouco por aí. Eu acho que a gente está aqui já caminhando para o final, mas eu estava pensando, Afonso, né, o quanto a sua literatura tem de descarnação, né, de descarnar. As tuas palavras em si, né, a forma que você escreve, né, parece que vai além do que, ou seja, de uma pátria, de uma fronteira, sabe, de uma ideia de aqueles muros que eu percebi lá em Coimbra, né? Agora são muros do século XI, XII, estão lá até hoje. E você tem uma ideia de cidade limitada, né? Ou seja, até aqui você pode ir, até aqui não pode. E eu vejo que o que você escreve vai além disso, quer dizer, você não tem fronteiras, né? É como se você também, a tua pátria fosse todas as pátrias em si, né? Então, eu queria que você comentasse essa descarnação que você tem feito da língua, das pátrias e dos pensamentos também. Bom, já agora queria comentar a questão do verbo ter, porque me é muito caro. É uma questão que acho particularmente importante, até porque, curiosamente, o hebraico antigo também não tinha o verbo ter. Porquê? Porque eram também povos nómadas, os povos semitas, que depois deram os povos, hoje, os mais conhecidos serão os árabes e os judeus, mas há muitos outros. Em todo caso, e há quem diga que os palestinos, por exemplo, serão uma etnia à parte, mas de qualquer maneira eram povos nómadas e por isso não tinham o verbo ter, a propriedade privada não fazia sentido. Também, só por curiosidade, o Manifesto Comunista do Marx e do Engels tem uma nota de rodapé, logo no início, que diz que não se aplica a povos indígenas. O comunismo, portanto, a revolução não é necessária para eles. É necessário para quem tem a ideia de sociedade baseada na posse, baseada na propriedade privada. E mais, nós também criámos ainda uma outra coisa, que é a apropriação dos nossos desejos, das nossas emoções. Nós, muitas vezes, e se calhar cada vez mais, não dizemos eu quero, dizemos eu tenho vontade. E de repente o verbo ter está ali incluído sem qualquer necessidade, mas temos vontade, também temos os nossos desejos, ter desejos. E portanto também somos donos dos desejos e por aí fora. E essa posse tornou-se uma coisa muito habitual no nosso dia-a-dia, tão habitual que está muito presente na língua e nem sequer reparamos nela. E como ela é redundante, ela não é de todo necessária. Mas sim, eu acho também que a questão do conservador é sempre um medo. Há um medo do outro e constrói uma barreira para impedir a entrada do outro, sem perceber que, na verdade, está a construir uma prisão para si próprio. E que esse muro não está a impedir o outro de entrar, está, mas, sobretudo, está a impedi-lo de sair. E, portanto, está a torná-lo um prisioneiro. E o problema é a construção, de muros sem portas. Porque o outro nem sempre é bom. E nós estivemos aqui a falar de colonização. Muitas vezes o outro é colonizador. Outras vezes não, outras vezes é simplesmente o refugiado, por exemplo. E, portanto, há muito tipo de outro e podemos lidar com o outro e devemos lidar com o outro de muitas maneiras diferentes. E, claro, depois, enfim, a literatura também serve para isto, serve para tentar abrir portas em muralhas. Não é? E eu fico sempre espantado antes, na mesa anterior, também se falou do que é que a literatura consegue fazer. Eu, a determinada altura, esta história que depois contei mais tarde, fui entrevistado por um jornalista colombiano. E, passado uns anos, de ir regularmente à Colômbia,
Passado uns anos, ele manda uma mensagem a dizer, sabendo que ia regressar à Colômbia, manda uma mensagem a dizer se eu não assinava um livro para a noiva dele. E eu disse, claro que sim, que assinava o livro. E explicou-me que eles tinham começado a namorar graças a um livro que eu tinha escrito. Então, um dia lá fui a Medellín e decidimos fazer-lhe uma surpresa. Ela entrou na cafetaria, estávamos ali à espera, ela ficou contentíssima, eu assinei o livro e eles casaram-se. E eu digo isto não como uma coisa boa da literatura, mas como aviso. Pode acontecer que nos leve ao casamento. Cuidado, né? A literatura é muito perigosa. É como o amor também. A literatura e o amor podem acabar em casamento. Isso é monogâmico ou não, mas Bom, eu tive um amigo que me pediu um verso para mandar para uma menina que ele queria namorar, entendeu? E aí eu fiz desenhei um soneto para ele. Falei, cara, bota teu nome. Você gosta de ler, tal, enfim, assina com teu nome. E aí parece que a pessoa gostou demais e queria outros. E eu fiquei pensando, daqui a pouco tem que escrever um livro, né, para essa pessoa. Falei, copia aí algum verso, enfim. Mas você está falando, né, dessa relação, né? Como essas coisas impactam. O Marcelino estava falando aqui, né, do Bandeira, né, do Manuel Bandeira e do Augusto dos Anjos, que foram poetas da minha juventude, né? E eu estava sentado ali, você falando os versos, eu solfejando aí tudo na minha mente, e a gente vai vendo como tem aqui pessoas que também gostam do Augusto dos Anjos, que era chamado poeta do Hediondo. Então, como a gente gosta do Hediondo, né, gente? Então, a gente está realmente no final, já meu ponto aqui já apitou várias vezes, aqui, ponto invisível, porque eu não tenho ponto, tá, gente? Mas eu vou dar alguns minutinhos para que a Geni possa fechar a nossa mesa, já agradecendo a todos e todas que estão aqui presentes, e muito feliz do FLI ter acontecido dessa maneira, com essa energia toda, com tanta gente bacana aí na plateia, a gente andando aqui, a gente vai vendo o calor das pessoas, como eles nos abraçam, sabe? E comungam conosco, né? Isso que a gente construiu aqui. Então, isso é muito bom. E eu agradeço demais esses 12 anos de Araxá. Eu espero que nós tenhamos muito mais anos pela frente. Afonso Borges está me olhando ali quietinho. Geni, por favor. Eu queria muito agradecer, foi um prazer estar aqui. Para finalizar também, porque eu quero muito acompanhar a próxima mesa, eu queria finalizar com um poema que chama Impecável. Tudo em linha reta, tudo combinado, previsto e controlado. Dizia não ter nenhuma inveja, não se permitia nenhuma gula, e engolia só a ira, preguiça jamais, luxúria nem pensar. De tanto temer o fogo, congelou seus desejos e, com vergonha do orgulho, rebaixou suas alegrias e o sorriso alheio lhe ofendia. Mas nós, pecadores, que você tanto repudia e tanto deseja, te convidamos a brincar conosco nesse lamaçal. Vem, talvez tenha a hora de não ser mais tão impecável. Obrigada. Thank you very much. Obrigado.